Boa noite, queridos. Sempre com muito temor, né? Reconheço que não tenho nada de mim para ofertar, para oferecer para os irmãos, mas eu tenho certeza que Deus está aqui, o Espírito Santo está falando nos nossos corações, falou por meio dos cânticos, das orações e continuará falando aqui por meio da sua palavra, amém? Quero agradecer de público, professor, é um prazer revê-lo. Caminhou comigo no seminário, caminhou comigo no mestrado, inclusive, né? Participou da minha banca. É um prazer revê-lo, tá? Uma honra tê-lo aqui conosco. O texto está lá em Efésios, vou pedir que vocês possam abrir junto comigo. Efésios capítulo 2, somente 3 versos, né? 14, 15 e 16. Não, pode colocar meu slide, por favor, que o texto está lá. Que antes da gente ler o texto, eu queria só expor aqui algumas informações importantes para a gente. Não, pode colocar no início. Não, colocar no início. Pode colocar no início. Bota lá no início. Pode colocar no início, não tem problema não. Esse é o início? Não, é o que eu mandei. Não. Tá. Não. Deixa eu só pegar Houve aqui um problema na comunicação. Deixa eu só pegar meu celular, peraí. Não, não é esse não. Me dá só alguns segundinhos, queridos, que houve um problema na comunicação. Ah, tá, vou te mandar. Enquanto o Derek tá colocando lá, eu vou... Mandei, Derek. Isso. Nós, esse ano, 2026, a gente está com um tema, não sei se todos sabem, mas é importante sempre frisar, né? Esse ano, 2026, a gente está com um tema chamado Perfeitos em Unidade para que o Mundo Creia. Então, esse é o tema que a gente tem debatido, que a gente tem refletido, que a gente tem estudado durante esses primeiros 4 meses do ano, né? A gente tem falado sobre perfeitos em unidade para que o mundo creia. E aí o verso que o pastor Selmi estabeleceu para poder esse tema de 2026 é João 17, 23, que diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então esse é o tema do ano 2026 e esse também é o verso de... conseguiu colocar? Obrigado. Esse é o verso do ano de 2026, né? O versículo 2026. Vamos ler todos juntos? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vamos recitar o tema do ano também? Perfeitos em unidade para que o mundo creia. Então, a gente tem pensado todo ao longo desses 4 meses sobre esse grande tema de 2026. E todo mês o pastor Selmi estabelece lá um tema. Pode colocar, por favor, Cláudio. Isso. Aí. E aí o tema de abril é a unidade na Páscoa, cruz que nos une. Foi esse o tema que o pastor Selmi estabeleceu. Todo mês ele estabelece um tema, né? Esse é o tema de abril, porque está vinculado também à Semana Santa, que é a ressurreição, né? Morte, a ressurreição de Cristo. A gente está pensando nesse mês com esse tema.
E aí, a partir desse tema, e aí chegamos no texto bíblico que a gente vai explorar agora à noite. Efésios, capítulo 2, 14 ao 16, a gente vai pensar um pouco sobre esse tema, sobre a cruz, sobre a Páscoa, sobre a morte e ressurreição de Cristo. E a gente vai pensar nesse texto. Se vocês puderem deixar sua Bíblia aberta, vai ser importante, porque a gente vai, ao longo da nossa reflexão aqui, essa breve reflexão que vamos fazer essa noite, a gente vai analisar cada verso, tá? Mas eu queria ler junto com você, coloquei no slide, deixa sua Bíblia aberta, mas vamos ler juntos? Vamos lá? Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio à inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigado porque o Senhor é vivo e está aqui no meio de nós. Obrigado porque o Teu Espírito Santo agiu até esse momento, falando aos nossos corações. E cremos que continuará agindo, falando também por meio da Sua palavra. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra adentre profundamente o coração de cada um de nós, nos transformando e nos moldando conforme a Tua vontade e o Teu querer. E que essa palavra possa se tornar prática no nosso dia a dia. Que o Teu Espírito Santo nos dê ousadia e intrepidez para que a Tua palavra se torne viva no comportamento de cada um de nós e que o mundo olhe para nós e veja que há um Deus vivo agindo em nossa vida. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E aí é interessante porque o texto vai falar sobre uma parede. É interessante, né? Eu nunca tinha parado, a gente lê a Bíblia várias vezes, mas tem alguns detalhes que a gente acaba passando desapercebido. E o texto vai falar sobre parede. Se você olhar aí no verso 14, pois Deus foram trazidos para perto dele da morte da cruz. Peraí, desculpa. O verso 14 aí do capítulo 2, que ele vai falar sobre parede. Mas não é uma parede qualquer, mas era uma barreira praticamente intransponível entre as famílias, povos inteiros, culturas e corações. Essas paredes podem ser políticas, que separam entre esquerda e direita. Essa parede ela pode ser econômica, que separa ricos e pobres. Essa parede ela pode ser racial, que separa etnias. Mas essa parede também pode ser o quê? Religiosa, que separa denominações. O apóstolo Paulo aqui, quando escreve a carta à igreja em Éfeso, ele vai falar sobre essa parede. E essa parede pode simbolizar muitas coisas. Pode simbolizar questões étnicas, pode simbolizar questões religiosas, pode simbolizar questões familiares, pode simbolizar questões políticas, porque assim como naquela época, hoje em dia nós temos também partidos políticos, e isso também nos divide. E a pergunta que ecoa através dos séculos, através da história, é a mesma. Há alguma coisa capaz de derrubar essas paredes? Porque o apóstolo Paulo aqui em Efésios vai dizer o quê? Que existem essas paredes. Mas aí a pergunta que fica para cada um de nós, ao ler esse texto, há alguma coisa capaz de derrubar essas paredes que nos separam? E aqui, quando ele fala de parede, não é a separação entre seres humanos, é também separação entre seres humanos e separação entre o ser humano e Deus. E aí a resposta que nós temos, qual é? É a cruz. Existe uma possibilidade dessas barreiras caírem. E elas só caem por meio da cruz. A cruz de Cristo é a única solução capaz de derrubar essas paredes. Ela derruba o que nos divide para poder erguer o que nos une. E é isso exatamente que a gente vai pensar aqui nessa noite. O tema que eu quero propor para a reflexão desse breve texto aqui, esses 3 versículos, é a cruz que derruba paredes e o poder da unidade em um mundo dividido. É isso que a gente vai pensar aqui. Que cruz é essa que derruba as paredes? E pensar nesse mundo dividido, que pode ser unido pelo poder da unidade, que é alcançada por meio da ação de Cristo
nessa cruz, na cruz do Calvário, na ação de Jesus em ter morrido a nossa morte. E aí é uma grande diferença, porque no mundo a gente vai ver o quê? Muitos muros se levantando. No muro a gente vai ver muitas inimizades sendo geradas, mas é por meio da cruz que tanto esses muros quanto essas inimizades, elas caem por terra. Por meio da cruz que se derrubam as barreiras, derrubam as paredes, e é por meio da cruz que se cria a paz entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e o outro ser humano. E é interessante que no versículo 12, o início, ele vai dizer o quê? Que ele é a paz. Não é isso que o texto começa dizendo isso? O verso 2, ele é a paz. Porque somente em Cristo, na cruz, é que a gente consegue derrubar essas barreiras. E a gente vai entender que barreiras são essas. A cruz que derrubou a barreira, a unidade como reconciliação vertical entre o ser humano e Deus, e horizontal, entre os próprios seres humanos. E aí a cruz vai derrubar essa parede que limita, que separa, que divide, tanto o ser humano na sua comunhão com Deus, como o ser humano na sua comunhão com o seu próximo. E aí o texto de Efésios vai usar uma imagem poderosa, que é o que? A parede. Mas essa parede foi completamente derrubada por quem? Pela cruz de Cristo. Mas o que exatamente essa parede representava? Em primeiro lugar, ela representava uma separação entre a humanidade e Deus. Se a gente volta lá em Gênesis, o que nós vemos lá em Gênesis? Deus criou o mundo e colocou quem ali no jardim do Éden? Adão e Eva. E aí ele falou para Adão e Eva, você pode usufruir de qualquer coisa que você quiser, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode tocar. Deus deu o quê? Uma ordenança para eles. Deus falou para eles qual era a sua vontade. E qual foi a decisão que o ser humano tomou? Não fazer a vontade de Deus. E ao não fazer a vontade de Deus, o ser humano o quê? Entrou o pecado no mundo. E ao entrar o pecado, houve o quê? Uma separação entre Deus e o ser humano. Que é essa barreira que foi construída lá em Gênesis. E essa barreira não só desuniu o ser humano de Deus, mas trouxe várias consequências ruins para o ser humano. E olha que Isaías 59, 2, parte A vai dizer, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Quando Paulo está falando aqui aos Efésios, nesse verso aqui, está dizendo, existe uma barreira, existe uma parede entre o ser humano e Deus, que é o pecado. E essa parede, ela pode ser derrubada por meio da cruz de Cristo. A cruz não foi um acidente histórico. Ela foi o quê? O plano eterno de Deus para restaurar o relacionamento rompido pelo pecado. Então, quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente tem que entender que, primeiro, ela veio para derrubar a parede que separava o ser humano de Deus. Porque o pecado, ele rompeu com esse relacionamento entre o ser humano e Deus. Mas foi por meio da cruz que esse relacionamento, ou que essa parede, ela foi derrubada. E aí, por meio da cruz de Cristo, novamente, o ser humano ele pode se reconciliar com Deus. A cruz nos reconcilia verticalmente com Deus. Também nos reconcilia horizontalmente com os outros. E em Efésios, ali no capítulo, verso 16, vai dizer que existia uma inimizade. Esse é o termo utilizado ali. Existia uma inimizade entre os homens. E é interessante que Gálatas 3:28 vai dizer, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são o quê? Um em Cristo.
Se existia uma parede que nos separava de Deus, também existia uma parede que nos separava o quê? Um dos outros. E ambas as paredes foram derrubadas pelo poder de Jesus na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, ao ser derramado na cruz do Calvário, ele nos deu a oportunidade, novamente, de nos relacionarmos com Deus e de nos relacionarmos com uns aos outros. Antes, nós éramos inimigos de Deus. Antes, nós éramos inimigos uns dos outros. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, que é por meio da cruz de Cristo, que novamente foi restaurado a unidade entre nós e Deus. A unidade entre nós foi restaurada. E aí é interessante que a cruz, ela derruba essa parede. E é uma pergunta que fica para cada um de nós quando o mundo olha para nossas vidas e pergunta: como é possível uma pessoa alcançar tamanha transformação? Porque antes éramos inimigos de Deus e um dos outros, mas agora nós somos amigos por meio da cruz de Cristo. E a outra pergunta que fica: como é possível que pessoas tão diferentes vivam tal harmonia? Isso só é possível por meio da cruz de Cristo. Foi o sacrifício de Cristo na cruz que nos dá a oportunidade de sermos transformados novamente. Transformados a ponto da gente conseguir se relacionar com Deus, porque em nós não há pecado, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. E nós agora não estamos mais sozinhos, mas agora nós somos uma família em Cristo Jesus. Somos o corpo de Cristo. E as pessoas vão olhar e vão dizer: olha, como essa pessoa se transformou desse jeito. E a única resposta que temos é a cruz de Cristo. Somente pela cruz de Cristo nós somos capazes de nos relacionarmos com Deus. Pela cruz de Cristo nós somos capazes de nos relacionarmos uns com os outros. Porque se não fosse a cruz de Cristo, nós ainda seríamos aquelas pessoas longe de Deus. As pessoas longe uma das outras. Mas é por meio da cruz de Cristo que nós somos transformados e nos relacionamos novamente com Deus. É por meio da cruz de Cristo que nós somos transformados e novamente nós temos condição de nos relacionar uns com os outros, apesar de todas as nossas diferenças. A cruz não apenas nos salva enquanto indivíduos, ela cria uma comunidade radicalmente nova. Porque a cruz de Cristo derruba o que nos divide para erguer o que nos une. E é interessante, nós somos transformados. Hoje nós somos amigos de Deus. Hoje nós somos amigos uns dos outros pela cruz de Cristo. Mas é só isso? Mas é só isso que o poder da cruz faz em nossas vidas? Nos tornar amigos de Deus e uns dos outros? Além disso, a cruz também nos torna uma nova humanidade, uma nova família. E a cruz que criou um novo povo. Então a gente agora não é mais ovelhas desgarradas. Nós agora não somos pessoas andando ao léu. Nós agora não somos pessoas sem rumo, sem lenço, sem documento. Hoje nós não somos mais pessoas que não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. Hoje nós somos um novo povo. A unidade a partir da nova humanidade em Cristo. O verso 15 vai dizer isso. Foi criada uma nova humanidade. Cristo, por meio da sua cruz, da sua ação salvífica na cruz, ele nos torna novamente amigos de Deus. E nos torna novamente amigos uns dos outros. Mas não somos amigos uns dos outros simplesmente por sermos amigos, ou pelo menos como fazemos na rede social. É só dar um clique que eu me torno amigo do outro, né? É apenas um movimento de clique. Você agora tem 1000 amigos, tem aqueles que têm 2000 amigos, tem aquele que tem milhões de amigos. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós somos amigos e, ao sermos amigos, nós compartilhamos da mesma salvação em Cristo Jesus. Somos agora família, um corpo. Nós somos uma nova humanidade em Cristo Jesus. Olha o que Efésios 2,15 vai dizer. Cristo não apenas derrubou muros, mas ele criou uma nova humanidade. Que nova humanidade é essa? É a igreja. Não somos
pessoas isoladas. Somos um corpo vivo, cheio de amor. Consegue perceber? A ação da cruz de Cristo na nossa vida nos tornou amigos de Deus, amigos um dos outros. E ao unirmos, nós nos tornamos uma nova humanidade, como o texto bíblico vai dizer. Essa humanidade é a igreja. Nós somos agora parte do mesmo corpo, corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos corpo de Cristo. E é interessante que quando nesse contexto da igreja em Éfeso aqui, que Paulo estava escrevendo para a igreja, a gente tinha ali dois contextos de povos diferentes, os judeus e os gregos. E quando ele fala nessa nova humanidade, quando ele fala nessa inimizade que foi derrubada, essa parede que caiu por meio da cruz de Cristo, ele não quer tornar a igreja não um judaísmo reformado, nem um paganismo cristianizado. O que é a igreja? É um corpo definido não por etnia, por língua, por cultura, por fronteiras geográficas, mas por pertencer a Cristo, que é o cabeça. Quando essa parede cai por meio de Cristo, da cruz de Cristo, quando essa parede é rompida, nós agora não somos inimigos de Deus, não somos inimigos uns dos outros, nós agora somos unidos, somos amigos. Nós fazemos parte da mesma família, somos igreja, fazemos parte do mesmo corpo. E ao fazermos parte desse mesmo corpo, nós somos agora pertencentes a Cristo. Qual é a minha identidade agora então? Eu faço parte do corpo de Cristo. Não tem alto nem baixo, não tem gordo nem magro, não tem velho nem novo, não tem branco nem negro, pardo. Todos nós somos parte do corpo de Cristo. Quando alguém perguntar para você qual é a sua identidade, nós vamos dizer, minha identidade é a de Cristo. Mas o seu trabalho? Isso não me identifica. O que me identifica é fazer parte do corpo de Cristo. Mas a sua intelectualidade, a sua formação, o seu cabedal teórico, isso não me identifica. O que me identifica é fazer parte do corpo de Cristo. E a sua história e o seu passado, isso não me identifica. O que me identifica é fazer parte do corpo de Cristo. Agora eu não vivo mais eu, assim como Paulo falou. Agora Cristo vive em mim. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não sou definido pela língua que eu falo, eu não sou definido pela etnia que eu pertenço, eu não sou definido pelo lugar onde eu moro. Eu sou definido pelo lugar que eu ocupo. E eu ocupo o corpo de Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo. E olha 1 Coríntios 12 vai dizer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem o que é um só corpo. Assim também é Cristo. A gente faz parte do corpo de Cristo agora. A cruz derruba as paredes e cria uma nova humanidade. Humanidade é essa que faz parte, eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Não somos mais uma coleção de indivíduos independentes que ocasionalmente se reúnem. Isso é uma definição de clube. Isso é definição de, por exemplo, cinema. Isso é definição, por exemplo, de teatro. Ocasionalmente, essas pessoas se reúnem num espetáculo, numa sessão de cinema, num clube para poder participar ali da piscina, do mesa de jogos. Isso é uma definição para momentos sociáveis. Isso não é definição da igreja. A igreja é um organismo vivo, onde cada parte depende da outra. E onde o bem-estar todo depende da cooperação o quê? De cada membro. E aqui nos salta o texto que fala chorar com quem? Chora. E se alegrar com quem? Porque se eu faço parte do corpo de Cristo, aqueles que choram, eu devo chorar junto. Aqueles que riem, aqueles que se alegram, eu me alegro junto. Porque eu nunca vi uma pessoa, em sã consciência, tomar uma topada e falar que não doeu. Alguém já aconteceu isso?
Toda vez que a gente topa, a gente sente a dor no nosso dedo. Porque todo o corpo sente a dor quando algo acontece em qualquer parte do corpo. Então, isso precisa acontecer conosco. Provérbios 27, 17 vai dizer, a faca afia a faca, ou ferro, né? Dependendo da tradução. O ferro afia o ferro. Assim como um amigo aperfeiçoa o irmão. E aqui, Efésios, Paulo está dizendo, nessa unidade, essa cruz, o poder da cruz de Cristo, que produziu essa nova humanidade, nós somos esse corpo, que precisamos estar unidos, vivenciando uns pelos outros, estar sempre atuando um pelos outros, estar disponível um pelos outros. A gente precisa estar em unidade. É isso que a cruz de Cristo provoca e cria para a igreja. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que ela produz unidade entre nós, cooperação. E a pergunta é, nós estamos abertos a relacionamentos genuínos cristãos que são radicalmente diferentes de nós? Geralmente a gente se une, né? A famosa panelinha. A gente se une àqueles que pensam igual a gente, né? A gente se une àqueles que geralmente têm o mesmo poder aquisitivo que a gente. A gente se une geralmente àqueles que têm um discurso um pouco igual ao nosso, têm os gostos iguais. Aqueles que gostam de passear, a gente se une porque passeia igual a nós. Que frequentam o mesmo lugar, muitas vezes a gente se une a essas pessoas que estão no mesmo lugar frequentando que a gente. Mas o que Efésios está dizendo para a gente aqui? Que nós somos corpo. Embora diferente, é isso que Coríntios está dizendo, embora diferente, nós somos parte do mesmo corpo. E independente da diferença que o outro é muito diferente de mim, mas eu preciso estar unido a esse que é muito diferente de mim. E aí a pergunta que fica, eu estou disposto a me unir a uma pessoa que pensa muito diferente de mim, que tem gostos muito diferentes do meu? Eu estou disposto a viver a palavra de Deus a ponto de me unir à pessoa que muitas das vezes não concorda com os meus argumentos? Que se veste muito diferente de mim? Que frequenta lugares bem diferentes de mim? Será que eu estou disposto a andar com aqueles que muitas das vezes não têm o mesmo poder aquisitivo que eu? E aí eu vou precisar, se eu gosto de ir para restaurantes muito caros, com comida muito chique, eu vou precisar entender que em algum momento eu vou me unir a uma pessoa porque eu faço parte do corpo de Cristo e eu vou ter que frequentar com ela o podrão. E feliz da vida, tá? Cheio de salmonela. E a pergunta também, ou nós buscamos apenas aqueles que confirmam nossas opiniões, que compartilham nossos gostos, que fazem nos sentir confortável. Eu frequentei algum tempo, a madrugada com carinho, na igreja Batista Farol da Lapa. Não sei quantos aqui tiveram oportunidade, conhecem. É um lugar que me ensinou muito, assim. Eu passei no deserto, literalmente ali, porque é um aprendizado que eu tive. É uma igreja com pouquíssimos membros, e a Madrugada do Carinho era uma atividade que acontecia às últimas sextas-feiras do mês, que a gente passava, a Farol da Lapa fica lá, exatamente do lado dos Arcos da Lapa ali, e é um lugar que, assim, cosmopolita, literalmente. Você vê gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é nação, de tudo quanto é língua, gente de tudo quanto é gosto, frequentando, e sexta-feira bomba aquilo ali. E nós saímos para evangelizar aquele lugar, só que grande parte das pessoas que nós evangelizávamos ali na igreja eram pessoas que estavam em situação de rua. E quem está em situação de rua não tem os mesmos hábitos que nós. Então, geralmente não toma banho com frequência, todos os dias. Geralmente está com um cheiro, está com uma roupa suja. E a gente precisava amar essas pessoas. E aí a pergunta que a gente precisa fazer diante da palavra de Deus: estamos dispostos a nos unir ao corpo de Cristo, pessoas que são totalmente diferentes de nós? A cruz cria essa nova humanidade.
E essa nova humanidade não existe para ficar escondida. Ela é um sinal para as nações, pois a cruz de Cristo derruba o que nos divide para erguer o que nos une. E aí, a cruz, ela nos derruba essa parede que nos torna amigos de Deus, amigos dos outros. Ao nos tornar amigos de Deus e dos outros, nós temos a oportunidade de sermos corpo de Cristo, sermos essa nova humanidade. Só que não para por aí. Essas paredes são derrubadas. Nós somos unidos com um objetivo muito específico. A cruz é o testemunho ao mundo. Ela é a unidade como evangelismo. E aí a gente volta no João 17, 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Então a gente é aperfeiçoado na unidade, porque todo dia nós precisamos lutar para sermos unidos, porque não é fácil lidar com o diferente. Não é fácil lidar com aquele que tem opinião diferente da nossa. Não é fácil lidar com aquele que quer tomar decisões diferentes da nossa. Mas a gente precisa ser todo dia aperfeiçoado na unidade. Com qual objetivo? E aí o termo para aqui ali é no sentido de finalidade, no sentido de objetivo. Qual o objetivo da gente ser cada vez mais unidos? O mundo conheça. O mundo vai conhecer a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, quando nós tivermos cada vez mais unidos. Essa é a verdade que a igreja muitas vezes esquece. Nossa unidade, ela é evangelística. Olha, nós temos aqui atividade de evangelismo na praça por meio da música. Ontem não, sexta, né? Tivemos atividade de evangelismo aqui também. Participe, esteja presente. São momentos importantes que a gente vai estar cumprindo o nosso chamado, fazer esse evangelismo. Fazer o evangelismo tete a tete, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa vizinhança, onde quer que a gente esteja, é importante a gente fazer esse evangelismo. Mas a gente não pode esquecer que a nossa unidade também ela é evangelística. Quando nós nos unimos, quando nós estamos mais perto uns dos outros, quando nós somos corpo de Cristo, de fato, nós também evangelizamos. Quando vivemos em amor genuíno uns com os outros, especialmente através das nossas diferenças, o mundo vê algo que não pode explicar naturalmente. Como pode um ex-assassino estar em comunhão na igreja? Como pode uma pessoa que foi adúltera estar em comunhão com a igreja? Como pode uma pessoa que fez algo horrível na vida estar em comunhão com a igreja? Independente do passado, nós precisamos ter comunhão na igreja. O que a gente precisa deixar de fazer é olhar para a história da pessoa, mas vislumbrar o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Muitas das vezes fica agarrado ao passado de cada um, quando na verdade a gente precisa olhar para frente, o que Deus tem como potencial na vida de cada um de nós. E eu aprendi nesses momentos que eu tive na madrugada com carinho, quantas pessoas eu vi chegando maltrapilho, desesperado, desesperançado, pessoas que provavelmente estavam quase desistindo da vida, que não tinha perspectiva nenhuma. Mas chegava lá, era acolhido, era cuidado, era tratado, e Deus restaurava e tornava um poderoso instrumento na mão do Senhor para testemunhar de que Deus é vivo e pode fazer coisas tremendas. Muitas das vezes a gente deixa de testemunhar para o mundo, testemunhar porque a gente não é unido aqui. Porque a gente deixa as diferenças falarem mais altas. Porque a gente deixa com que pequenas coisas simples nos desuna e não nos una. Desse modo, o testemunho por meio dessa unidade prática diante das diferenças reais é a demonstração viva de que a cruz tem o poder para fazer o que é impossível para o mundo: unir o que o mundo divide. Porque lá fora o mundo tem muitas barreiras. As barreiras que o mundo constrói é no portão, é na recepção, é no modo de vestir.
Na condução que a gente usa. Muitas barreiras são construídas no mundo, mas na igreja não pode haver barreiras, porque o poder de Cristo, da cruz de Cristo, ela derruba todas essas barreiras. E é vivendo essa barreira derrubada, nos unindo cada vez mais, é que a gente vai mostrar para o mundo que aquilo que no mundo se divide, aqui na igreja a gente consegue unir pelo poder de Cristo na cruz. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, a gente está indo para o final, uma reflexão breve, né? Diante dessas 3 verdades que a gente extraiu desse texto bíblico aqui. Cláudio, coloca aí, por favor. A cruz que derruba paredes, a cruz que cria uma nova humanidade e a cruz que testemunha ao mundo. Esse é o poder da cruz, de Cristo da cruz. Essa é a ação salvífica de Deus por meio de Cristo, que foi entregue na cruz do Calvário. Ele derruba a parede, cria uma nova humanidade e testemunha o mundo. Só que a gente precisa pensar, pode colocar por favor aí, Cláudio. A gente precisa pensar como que a gente faz isso. E eu gosto muito disso, tá? Eu aprendi alguns anos atrás, né, eu sempre falo isso, né? Um pastor falou assim, muitas das vezes você fala da palavra de Deus. Você ouve da palavra de Deus, mas você não diz como de forma concreta a pessoa vai fazer isso no seu dia a dia. Amanhã é segunda-feira. Como que eu vou colocar em prática esse texto que a gente acabou de refletir? Coloca aí, por favor, Cláudio. Pode passar mais um. Primeiro, a gente precisa olhar para a cruz. Nós não podemos tirar os nossos olhos da cruz de Cristo. Lembre-se, todos os dias do alto preço que foi pago para perdoar a mim e a você. Isso nos dá força para amar e perdoar. Porque se a gente não tiver com nossos olhos fitos em Jesus, que morreu naquela cruz, a gente não consegue amar o nosso próximo. É olhando para a cruz, para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que a gente consegue amar aquele que é muito diferente de nós. Quando alguém falar alguma coisa para nós que não nos agrade, nossos olhos têm que estar onde? Fitos em Jesus Cristo. Quando uma fofoca acontecer, rolar com o nosso nome, nossos olhos têm que estar fitos em Cristo Jesus. Quando aquela pessoa que você admirava bastante, aqui na igreja, cometeu algum erro, nossos olhos têm que estar fitos em Cristo, que morreu por nossos pecados na cruz. Ele nunca errou, ele não erra, ele é perfeito, ele morreu por nossa morte. Nós não somos perfeitos. E é por isso que a gente precisa manter os nossos olhos fitos na cruz de Cristo. Nós só conseguiremos viver essas verdades, da cruz derrubando as barreiras, da cruz criando uma nova humanidade, e de nossa unidade, testemunhando para o mundo, quando nossos olhos estiverem fitos sempre na cruz de Cristo. Olhar para o lado, olhar para trás, olhar para os nossos amigos e irmãos, nós vamos ver muitos defeitos, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, a gente entende que Ele é o autor e consumador, não só da nossa fé, mas da prática de que a gente precisa estar unido. Uma segunda coisa que a gente precisa fazer é que a gente precisa buscar ativamente fazer as pazes. A cruz de Cristo já derrubou a parede. Não existe mais separação entre nós e Deus. Não existe mais separação entre nós, seres humanos. Mas é preciso que a gente faça as pazes com Deus. Muitas vezes a gente briga com Deus, né? A gente não concorda com muitas coisas que acontecem na nossa vida. A gente briga com Deus. Deus não queria isso, Deus não queria aquilo. Mas a gente precisa fazer as pazes com Deus, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus, eu sei que na cruz de Cristo, Tu fez o que eu precisava. A minha necessidade maior era a salvação, a vida eterna. E tudo que eu tiver a mais, eu sei que é dom de Deus, é perfeição de Deus para a minha vida. Eu não posso estar
brigando com Deus. E muito menos brigando com os outros. Eu preciso primeiro fazer as pazes. Ah, mas fulano falou de mim, então ele que tem que vir falar comigo. Não. Independente se fulano, ciclano, beltrano te magoou e não veio falar contigo, que nós possamos tomar o primeiro passo, tomar a primeira atitude, que nós, ao olhar para Cristo, ao olhar para o que aconteceu na cruz de Cristo, a gente vá até essa pessoa e a gente faça as pazes com essa pessoa. E em terceiro lugar, celebre as diferenças. Poxa, fulano é tão diferente de mim, se alegre por isso. Porque imagina um corpo ser todo orelha, um corpo ser todo pé, um corpo ser todo mão. Não ia ter graça nenhuma, né? É na diversidade entre nós que a gente precisa celebrar. E por isso faça amizade com pessoas diferentes. Sente perto daquela pessoa dos cabelos bem branquinhos, que você vai aprender muito. Ah, mas eu tenho um cabelo branquinho, vou sentar perto de um cabelo branquinho também? Vai aprender do mesmo jeito. Sente perto de uma criança, não sei se você já teve essa experiência, sente perto de uma criança. Mesmo você com cabelo branquinho, sente perto de uma criança. Vai aprender? Vai. Uma criança tem muito a ensinar para nós. E o texto muito clássico, os discípulos falam, não, as crianças não. E Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos. A gente aprende muito com uma criança, a gente aprende muito com os adolescentes. Sente perto de um adolescente, ouça as histórias que ele tem para contar, as experiências de vida dele. Sabe que você vai aprender muito. Sabe que a gente vai trocar. A gente precisa fazer amizades. Não tem como sermos unidos se a gente não for amigo. Não tem como a gente viver a unidade em Cristo Jesus se a gente não trocar, se a gente não estiver próximo um do outro. E aí eu fecho. Perfeitos em unidade. Deus não quer uma igreja com pessoas todas iguais. Deus quer uma igreja unida, unidas na cruz, unidas no Espírito, unidas no amor. E eu vou fechar com o exemplo de Jesus. Jesus uniu 12 pessoas, muito diferentes, era tudo certo para dar errado, mas foi na cruz de Cristo, que aquilo que era para ter dado errado, deu certo, porque na cruz de Cristo, derrubam-se as barreiras, nós somos todos amigos de Deus, amigos uns dos outros, nós formamos uma nova unidade, e a nossa unidade, a gente consegue testemunhar do amor de Deus.